Bom dia a vocês, bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas. Essa aqui é a primeira mesa da 23ª Conferência Internacional do Documentário. Eu sou Amir Labak, eu sou diretor do festival e eu tenho o privilégio de iniciar essa conferência há quase um quarto de século com a Maria Dora Mourão, diretora aqui da Cinemateca, a quem desde logo agradeço pelo apoio nesse tempo todo e por estar mais uma vez co-realizando com a gente aqui esse encontro que esse ano a gente está fazendo num formato diferente, como vocês estão vendo, com uma jornada de pensamento e discussão sobre documentário nesse sábado inteiro aqui na Cinemateca, com 2 mesas agora de manhã, 2 mesas da tarde, e a ideia básica de uma espécie de eixo temático meio genérico para esse encontro desse ano foi tentar lançar luz sobre documentaristas, mulheres e homens que trabalharam mais na fronteira do documentário com o experimental, né? E isso tem muito a ver com a retrospectiva que a gente está fazendo esse ano, dedicada a Vivian Stroves, que vai estar participando hoje, encerrando essa conferência. E eu convido vocês com ênfase para quem não conhece muito a obra da Vivian e acompanha a retrospectiva que a gente está fazendo essa semana. É muitíssimo interessante, uma espécie de mistura de Agnes Varda, Jonas Mekas, Davi Perlov e Jacques Tati. Tem um filme dela delicioso sobre Jacques Tati. Eu acho que se vocês gostaram dessa salada, vocês vão gostar do cinema da Vivian Stroves. E eu quero agradecer demais ao Carlos Augusto Calil, nosso querido Calil, que é talvez o gestor cultural que mais postos importantes ocupou na cidade de São Paulo nessas últimas décadas, com uma competência habitual. E o que não é habitual é alguém que é um grande gestor público ser também um intelectual do calibre e do Calil. Então é sempre uma grande alegria quando o Calil pode participar da Tudo Verdade e da conferência. E ele sabe que a admiração mútua pelo Cavalcante, né, nos faz tocar essa conversa um pouco sobre o Cavalcante há, acho que pelo menos 4 décadas. É um privilégio tê-lo aqui tocando ele. Eu quero, se vocês me permitem, só agradecer a quem viabiliza o festival, viabiliza, portanto, também essa conferência. O É Tudo Verdade conta com o patrocínio do Itaú, a parceria do SESC São Paulo, o apoio cultural da SPCine, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, do Galo da Manhã, da Fundação Itaú, do Itaú Cultural, da Secretaria de Estado da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo, através do PROAC, do Ministério da Cultura e da Secretaria do Audiovisual, por meio da Lei Rouanet. Eu quero agradecer também demais ao coordenador de conferências e atividades paralelas esse ano do É Tudo Verdade, também membro do Comitê de Seleção, que é o Luiz Felipe Labak, que vai tocar os trabalhos durante a conferência hoje a tarde inteira. E quero também agradecer demais a coordenadora a produtora executiva do É Tudo Verdade desse ano, a Daniela Wassenstein, está aqui, e a Júlia Maia, a coordenadora de produção. Luiz Felipe Labak, por favor, o microfone e a tarde são suas. Obrigado, Amir. E, bom, gente, bom dia. Super obrigado por estarem aqui. E, na verdade, bom, agora, basicamente, só vou ter a desnecessária tarefa, talvez, de só apresentar o Carlos Augusto Calil e só reforçar que a gente percebeu, na verdade, quando a gente estava pensando na programação dessa 23ª conferência, que não tinha tido ainda, salvo engano nosso, mas não tinha tido ainda uma mesa sobre o Cavalcante, né, enfim, uma figura central não só do nosso cinema e que, como a gente, como o Amir já falou, conversa com esse tema desses cinemas e cineastas que atravessam fronteiras geográficas e de gênero mesmo, enfim, e o Cavalcante, enfim, o Calil acho que vai falar melhor do que todos nós, enfim, teve uma atividade em muitos contextos diferentes, em muitos contextos muito relevantes para o cinema documentário.
Então, a gente pensou que seria muito legal a gente poder abrir a conferência esse ano, não resgatando, né, porque o Cavalcante está sempre aí, né, e esse tem sido um ano, como o Calil acho que vai falar, muito fértil de eventos em torno do Alberto Cavalcante, mas a gente achou que seria legal também abrir a conferência esse ano com uma mesa dedicada a ele, e para isso, claro, ninguém melhor do que o Carlos Augusto Calil, que, por mera formalidade, eu apresento aqui, o Carlos Augusto Machado Calil, que é professor, agora professor aposentado da ECA USP, mas sempre professor de todos nós, enfim, cineasta, ensaísta, editor de mais de 30 livros sobre cinema, fotografia, teatro, enfim, dirigiu a Embrafilme, o Centro Cultural São Paulo, e foi secretário municipal de cultura, secretário de cultura aqui de São Paulo. Então, bom, Calil, convido você. O palco é seu. Gente, só um recado, a gente vai passar também a lista de presença, né? Enfim, só lembrando que a conferência ela hoje acontece ao longo do dia, e para quem vier em pelo menos 3 às 4 mesas, né, 75%, a gente vai emitir um certificado de participação como ouvinte. Então, enfim, não só por isso, mas fiquem aqui que a programação da conferência tá bem legal. Boa sessão a todos. Bom dia. Eu tenho consciência do risco que eu corro ao falar numa plateia tão selecionada. Eu não vou mencionar, mas aqui entre nós, muitos especialistas, assim, Alberto Cavalcante, inclusive gente que fez tese de doutorado sobre Cavalcante, coisa que eu não fiz nunca na minha vida, nem doutorado, nem mestrado, portanto, rendo minhas homenagens aos meus colegas cavalcantistas. Assumindo esse risco, eu queria dizer que o título foi sugerido pelo brilhante Luiz Felipe Labac, que foi nosso aluno, que pediu um pouco esse tema, me sugeriu esse tema. Não era, enfim, minha intenção original falar da obra Nômade dele, mas, enfim, vamos ao nosso assunto. O Alberto Cavalcante deixou uma obra copiosa como diretor, produtor, montador, desenhista de som. Na época nem existia eu acho que foi ele que inventou essa disciplina. Roteirista, cenógrafo, né? De uma maneira mais ampla, como diretor de arte. Um verdadeiro polígrafo. Destacou-se em todas essas especialidades. E ainda era teórico do cinema e famoso por suas palestras e conferências. Muitos testemunhos falam do seu papel agregador no set de filmagem e das habilidades de liderança em grupo. Ele atuou no mundo todo, especialmente na França, Inglaterra, Brasil, Itália, Espanha, Portugal, mas também na Áustria e em Israel, em cinema, televisão e teatro. Ele distribuía o seu talento em obras de não ficção e de ficção. Cunhou a expressão neorrealismo, entre aspas, para designar o gênero, que acabou consagrado como documentário. Os italianos agradecem a contribuição involuntária. O reconhecimento que ele esperava não veio, ou foi insuficiente, a seu juízo. Para reparar a omissão, produziu a antologia Um Homem e o Cinema, com financiamento da Embrafilme, em que oferece em primeira pessoa um painel diversificado de seus inúmeros feitos. É um filme essa antologia de 1976. Uma autobiografia inédita, redigida em inglês, com o mesmo título da antologia, será publicada ainda este ano pela Cinemateca Brasileira, que organiza uma retrospectiva parcial da obra dele, com destaques para os filmes brasileiros, que estão sendo finalmente restaurados, os 4 filmes brasileiros dele. A área externa de exibição da Cinemateca passou recentemente a se chamar Espaço Alberto Cavalcante. Um ambicioso documentário de longa-metragem está em finalização no momento.
eu acho que eu posso dizer que 2026 será o ano Cavalcante. Ótimo, já tá aí. Alberto Cavalcante deixou um legado... Opa, memória... É igual, peraí. Desculpe. Tem também o destaque dele como produtor da Veracruz, além da obra brasileira dele. A Veracruz foi uma experiência traumática, que durou menos de um ano. Cavalcante tentou ainda estabelecer as bases de um Instituto Nacional do Cinema, a convite do presidente, na época, Getúlio Vargas, mas sem sucesso. Em suas próprias palavras, ele disse que o Brasil, para ser franco, foi um desastre para mim. Fecho aspas. Até mesmo as relações com a Cinemateca Brasileira foram abaladas em 57, quando o primeiro incêndio destruiu a coleção de cópias que ele havia aqui, né, na Cinemateca depositado. Opa. O que está aí? Tá escrito. Cavalcante, Cave, para os colegas britânicos, foi um homem peculiar e um artista completo. Era dotado de inúmeras habilidades. Ele era, além de tudo que eu já havia dito, ele era um verdadeiro metteur en scène, de um profissionalismo a toda prova. Eu creio que essa característica dele, de ser um verdadeiro metteur en scène, aconteceu porque ele começou no cinema em 1922 com Marcel L'Herbier como cenógrafo. Ele era arquiteto, né, de formação. Então, desde cedo, ele teve uma capacidade enorme de se situar de uma maneira privilegiada dentro do set. Ele entendia perfeitamente de tudo o que dizia respeito ao set. Imaginando que o set de cinema é um palco, como um palco de teatro, ele era um homem do palco, um homem das atividades do palco. Ele chegou a ser reconhecido como um cineasta que suplantou os limites entre ficção e documentário, sempre fiel ao realismo. Como teórico do cinema e pranteado mestre informal, Cavalcante definiu os vértices do seu cinema em que há 3 elementos fundamentais: o social, o poético e o técnico. Eu insisto que o técnico é talvez o que a gente menos tenha se detido. A essência do cinema reside no poder de representar a realidade. Ele testou a ficção de várias maneiras. Para ilustrar, eu apresento aqui algumas amostras selecionadas da sua antologia Um Homem e o Cinema, que ele estruturou por temas: amor, guerra, assassinato, dança, comédia, drama, ritmo, etc. Vamos ver o trecho inicial de La Galerie de Monstres, onde ele faz a cenografia. Tem aí, como vocês viram, uma releitura do circo. Ele trazendo para o cinema primitivo ainda, né, na década de 20, começando na década de 20, enfim, a alegria do circo, né, a alegria e a sobreposição do circo. Vamos para o próximo trecho, já em seguida vamos fazer os trechos.
Esse pequeno filme delicioso foi feito numa parceria excepcional que ele tinha com essa atriz Catherine Hesselink, que foi modelo do pintor Renoir, Pierre Renoir, e como modelo do Pierre Renoir acabou atraindo a atenção do filho, Jean Renoir, o cineasta Jean Renoir, que com ela se casou. O Cavalcanti tinha com ela uma afinidade excepcional. Ele percebia nela muita graça, enfim, muita personalidade, E esse filme fez tanto sucesso que ficou mais de um ano em cartaz no Studio des Ursulines, em Paris. Quando eu trocava o programa do cinema, do longa-metragem, o público, e às vezes tirava o filme também, o público pedia que La Petite Lili voltasse. Então, passou praticamente um ano com complementos de longa-metragem que se alternavam. A relação dele com a Catherine acabou sendo abalada porque, em algum momento misterioso, ele não fala na biografia dele, nem o Jean Renoir fala na dele, eles se separaram. Né? O Cavalcanti e o Jean Renoir se estranharam e não se sabe muito bem até hoje porque eu tenho minhas fantasias, mas enfim, são fantasias. E não passam pela cama, claro, não tem nada a ver com essa questão. E a Catherine também não teve, assim como o Cavalcanti carece de reconhecimento, ela também, digamos, carece de reconhecimento como grande atriz que era, ou que poderia ter sido. Podemos passar para o próximo? Nesse filme, que se chama En Rade, em português, A Deriva, a gente pode constatar os talentos dramáticos da mesma Catherine Hesselink. Né? Se ela comprovou o talento chaplinesco dela no La Petite Lili, aqui ela comprova o outro lado da capacidade dela como a grande atriz que era. Cavalcanti fez o mesmo com os documentários. Aqui já estamos no documentário, não é isso? Sim, com os documentários. É bem conhecida sua contribuição ao documentário inglês, que atraiu atenção internacional com os filmes produzidos pelos grupos GPO, General Post Office, e Crown Unit. Na sua autobiografia, Cave, como reclamam os ingleses, reclama que sua contribuição do movimento não foi devidamente creditada e atribui ao produtor do grupo, John Grierson, com quem disputava o conceito e a nomenclatura dos filmes realistas. Ele atribuía ao John Grierson essa omissão do nome dele. A colaboração entre ambos foi tumultuosa. Grierson era um educador e moralista, isso é importante,
e dava pouca importância ao aspecto artístico dos filmes. Cavalcante foi o seu mais tenaz opositor ao defender a arte combinada com a técnica, sob a perspectiva de uma função social do cinema. A função social do cinema, claro, o Grierson compartilhava. Cavalcante reivindica no cinema inglês a primazia de trazer a representação do trabalhador. Não havia classe trabalhadora na tela, diz ele. Podemos agora ver os trechos? Não. I must say, Hawk, I still think you should have accepted the fellow's challenge. Perdão. Não é isso. É assim. Throw it, light, and in you go. Give us a bleeding buzz. Coming down. Tem mais um, não? Se não me engano. The filthy footprint is there now, but it will be scrubbed clean. They have the conqueror's permission to feed on scraps of garbage. Or if they prefer it, they are allowed to starve. There is still meat in the butcher's shop. Nur für Deutsche, reserved for the German butchers. A worker who resisted. The rule of the rubber stamp and the rubber truncheon. Her husband belonged to a trade union. An unstamped card, passport to hunger. You recognize this landscape? It's always the same where the Nazis have come. The guard, the gate, the barbed wire, the concentration camp. Os inúmeros colegas cavalcantistas aqui já repararam que eu estou evitando os filmes dele mais conhecidos, né? Eu não vou mostrar o Rien que les heures, não vou mostrar Cold Face, Night Mail, tal, porque eu acho que são muito conhecidos. Procurei filmes mais secretos, digamos assim. Próximo. Tá aí, né? Tá. A disputa com o Grierson envolvia a própria classificação do movimento. Cavalcante queria que se chamasse neorrealismo. Aspas, documentário evoca documento, papel velho, poeira e tédio, dizia Cavalcante. Grierson preferia documentário, venceu. Mas Cavalcante, em seus textos e palestras, pode ter influenciado cineastas italianos que criaram a escola neorrealista. Nas notas aos jovens documentaristas, que ele escreveu em 1948, dirigida aos estudantes de cinema dinamarqueses, ele afirmava, aspas,
Um filme sobre os Correios deve focar numa carta. Todo mundo sabe, né, o resultado extraordinário de Night Mail. Não esqueçam que o valor de um filme repousa sobre 3 aspectos: social, poético e técnico. Não tenham medo de abordar o homem. Aspas. Não percam o fio da argumentação. Um assunto concreto deve ser tratado claramente e com simplicidade. Mas a clareza e a simplicidade não excluem forçosamente um tratamento dramático. Aspas. Não percam a chance de fazer experiências. Sem experimentação, o cinema documentário não teria sentido. Aspas. Banimos o sincronismo absoluto e as leis da encenação teatral. E tomamos os sons naturais como matéria-prima, os quais cortamos, regravamos, orquestramos e tentamos estilizar o conjunto. Portanto, o que ele está nos dizendo é que o realismo não é naturalismo, né? O realismo é partir de elementos da realidade, mas não simplesmente reproduzi-los. Próximo. Eterno estrangeiro, Cavalcante vai de um lado a outro do Atlântico, incapaz de permanecer. Essa extraordinária frase vem de Henri Langlois, fundador da Cinemateca Francesa e um dos articuladores da criação da FIAF, Federação Internacional dos Arquivos de Filme. De fato, Cavalcante, ainda muito jovem, viajou à Europa, onde estudou arquitetura na Suíça. Começou no cinema como cenógrafo nos filmes de Marcel Lebier e na França estreou como cineasta em Rien que les heures, uma produção independente, feita com nenhum dinheiro, que lhe deu grande prestígio. Em seguida, dirigiu curtas cômicos, trabalhou na versão sonora dos filmes americanos da Paramount e adquiriu uma inédita experiência com a técnica sonora. Aqui é preciso explicar um pouco que os filmes, no começo, quando o som foi inventado de uma maneira completamente inesperada, implantado pela Warner, não se sabia como que os filmes poderiam viajar. Os filmes falados em inglês, né, feitos nos Estados Unidos, então não havia ainda a ideia da legenda, não tinha, nem a dublagem nem a legenda tinham ainda sido descobertas. Então a Paramount, que resistiu ao cinema sonoro, começou a fazer filmes sonoros e achou que os filmes tinham que ser refeitos nas outras línguas. E montou um estúdio lá em Joinville, na França, para refazer os filmes americanos em francês. O roteiro era traduzido, o filme original americano era a base, né? Enfim, era a referência. Os atores eram franceses, evidentemente, o filme era falado em francês, etc. E o Cavalcante foi trabalhar nesse estúdio, e aprendeu copiando os filmes americanos, ele aprendeu a técnica sonora. Isso destacou ele largamente dos seus colegas, porque ele teve, então, uma experiência técnica que ninguém teve, né? Sem ter ambição artística. Ele não estava lá para refazer os filmes. Tinham filmes, alguns eram muito bem feitos. Ele não tinha por que refazer, mas, enfim, ele humildemente aceitou a ideia de aprender o som com a técnica, né, que os americanos lhe facultaram. Cansado de traduzir filmes de Hollywood, atravessou o Canal da Mancha e participou de forma decisiva na ascensão do cinema inglês, tanto documentário quanto de ficção, nos estúdios Ealing, onde dirigiu filmes baseados na literatura de Dickens e filmes de propaganda, direta ou indireta, para o esforço de guerra. Estamos falando, né, da Segunda Guerra, Grande Guerra. Cave, como o chamávamos, permaneceu obstinadamente estrangeiro. Seu inglês era quase incompreensível, e a sua boemia homossexual deve ter ofendido princípios rígidos, diz Robert Murphy. Na Áustria, foi o único que adaptou ao cinema uma peça de Brecht, o Sr. Puntilla e seu criado Mate, com o consentimento do autor. Atuou no mundo todo, especialmente na França, Inglaterra, Brasil, Itália, Espanha, Portugal, como eu já citei. Sua obra é, de fato, cigana, decorrente de uma vida cigana.
Podemos ver agora os trechos? Não. Para trás, por favor. Não, antes. Eu acho que antes. O slide com os filmes ingleses, do Nicholas Nickleby. Volta atrás aqui. Eu tenho que voltar atrás, eu acho. É isso. Não tem volta atrás, é isso? Não, agora é para frente. Ué. Será que é aqui? Não, é para frente. Não. Não, para frente. Ué, tinha aparecido aqui o Nicholas Nickleby e agora sumiu? Estranhíssimo. Veja, eu não estou achando o slide, mas vamos ver os trechos dos filmes de ficção dele. Não. É, então. Nicholas Nickleby, vamos ver se você acha aí. Tá difícil. É aí. Faltou The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Não passou? Não. Ah, tá bom. Então, queria. Não. I must say, Hawk, I still think you should have accepted the fellow's challenge. And I still think otherwise. É certo, é esse. É esse. É esse, pode continuar. I must say, Hawk, I still think you should have accepted the fellow's challenge. And I still think otherwise. He wasn't in his rights, you know. I'm not interested one way or the other. Hey, what the devil? You going to answer what you said? To you? No. If you call yourself a gentleman, I'll go to the deuce. Let go ahead. You better not. Let her go, I tell you. Get off. Not till you...
confusão foi minha. Por isso que atrapalhou lá, não é do operador, não. Vamos então ao Brasil agora, ao slide do Brasil. Você que está com... Vamos para frente. Aí. De volta ao Brasil em 49, depois de 30 anos de Europa, foi incumbido de criar uma empresa produtora desde o princípio. Ele desenhou os estúdios de filmagem, importou mão de obra especializada da Europa e equipamento dos Estados Unidos. Ele supervisionava pessoalmente os roteiros, a filmagem e a montagem para garantir a qualidade técnica profissional da obra cinematográfica. Menos de um ano depois, com apenas um filme lançado, Caissara, a produtora ainda em fase de consolidação, Cavalcante entrou em conflito com os donos da empresa. Eles eram amadores, vinham de uma experiência bem-sucedida no teatro e acreditavam que a produção de cinema seguia automaticamente a do teatro. Ao entrar em conflito com o dono da companhia, o Franco Zampari, e seu irmão Carlo Zampari, por divergência quanto aos métodos improvisados de trabalho e o aumento de capital da produtora, Cavalcante foi demitido, teve o contrato de 4 anos rompido e uma tremenda campanha de descrédito se abateu sobre ele, tentando abalar sua reputação profissional. Para provar aos compatriotas, podemos passar para frente. Para provar aos compatriotas que era capaz de dirigir filmes, Cavalcante aceitou dirigir Simão o Caolho, uma comédia popular baseada em crônicas de Galeão Coutinho, na qual Cavalcante não esconde o seu desconforto com o Brasil, visto sem compaixão e constante ironia. Nesta sátira social, religiosa, moral e política, nada escapou ao olhar crítico dele. Uma ponta de melancolia pode ser discretamente apreendida neste filme ambicioso. A cômica sequência selecionada que iremos assistir descreve um absurdo namoro telefônico, em que o moço ensina à moça como dançar o chachado. É lá que eu vou espalhar a receita das minhas especialidades. Larga esse telefone. Tá na hora da fricção. É galinha morta, olha. Um pra cá, dois pra lá. Nos cabra de lampião. Chá, 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 chá. Doi caída. É fácil, vê se acerta. 2 pra cá e 1 pra lá. Doi. E uma caída, hein? E uma caída. Acertei. Como é o nome disso? É um chachado. Não é bacana? Olha, agora vamos dançar juntos, hein? O próximo slide. O segundo filme brasileiro foi O Canto do Mar, uma reinterpretação de Henrade, aquele filme que a gente viu um trecho aqui no início, produção francesa de 27. Aqui Cavalcante toma partido vigoroso num tema de alcance social e demonstra solidariedade com o povo miserável que vive nas praias do Nordeste. Vamos ao trecho. O filme acaba de ser restaurado pela Cinemateca, está nos finalmente. Que ouvido. Morreu.
Nossa Senhora, minha mãe no céu, eu não sei dizer coisa bonita, mas sei que a senhora sabe ler de tudo. Lê de tudo. Veja que não há uma lágrima de choro nos meus olhos. Não choro, porque se chorar, eu sei que meu filho entra no céu com chuva. Amanhã, sei que vou chorar quando espiar a rede dele balançando sozinha. Sozinha. Eu quero que ele seja bem feliz. Que ele seja muito feliz junto da senhora, mais do que foi junto de mim, Maria. Já morreu o pé, já morreu a mão, já quebrou-se a corda de seu coração. Já morreu o pé, já morreu a mão, já quebrou-se a corda de seu coração. Nesse filme a gente vê ele praticando uma dos axiomas do neorrealismo, que é a não utilização de atores profissionais. A terceira produção foi Mulher de Verdade, uma comédia modesta sobre uma enfermeira que se torna bigma por gentileza. Era incapaz de dizer não aos homens que se apaixonavam por ela. O espírito do filme é francamente libertino, ao gosto do século XVIII. Não por acaso, o filme conclui com uma citação de Madame de Staël. Retomo o comentário de Henri Langlois, em que um fino retrato do cineasta percebe o seu espírito libertino. Ele diz: Cavalcanti é um homem do século XVIII, perdido no século XX, que, além do mais, faz filmes. Mulher de Verdade recebeu poucas resenhas críticas. Foi pouco visto, e o próprio Cavalcanti parece ter se desinteressado, pois a ele pouco se refere nas suas memórias. De fato, Cavalcanti abandonou a montagem do filme ao meio, pois teve de fugir para escapar da sanha dos credores da produtora. Aborrecido com os sócios, sem dinheiro, voltou à Europa em busca de trabalho. Mulher de Verdade foi recentemente restaurado graças a um financiamento do Festival de Locarno. A sequência apresentada agora é uma espécie de paródia da cena inicial da ópera O Barbeiro de Sevilha. Mulher de Verdade é uma péssima comédia, sentenciou Glauber Rocha na revisão crítica do cinema brasileiro. Eu não estou convencido disso. De todo modo, a circulação da cópia restaurada, em breve, todos vão poder conferir se Glauber estava certo em relação a esse julgamento. Vamos à Mulher de Verdade. Estão perguntando se casei com homem, se foi com mulher.
eu a respondo. Como é que é? De dia ela é homem, de noite é mulher. Já sei como é que é, já sei como é que é. Essa Maria é José, de noite é Maria que é José. Como é que é? 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 Pessoal, Como é que é? como é que é o quê? Não sabem que é proibido fazer serenata? Mas a Constituição garante o direito da palavra. Cala a boca! Eu sou brasileiro, tô na minha terra, a boca é minha, eu falo quanto quiser. A Constituição garante a liberdade da palavra. É isso mesmo, vó. Ó, seu guarda! Que há? Todas as noites é um martírio dentro do meu negócio. Código Bacalhau, Que é, bom? você trouxeste a ferramenta de fazer cadáver. Eu não, mas o Normás tem na certa. Não basta. Como é que é? Aí, José, como é que é? Vamos acabar com isso! E a liberdade da palavra? Você fez de nós, mamãe. Serenata não é palavra, é grito! Seus vagabundos, sem vergonhas! Apoiado, seu chefe! Acorde eu aqui, gente! Tudo ele, aê, bigode! Aê, bigode! Guarda essa agora! Próximo slide. Vocês devem ter reparado que a música, a canção, né, é bastante maliciosa, né, e que o auxiliar dele, do Colé, é o Adoniran de Barbosa, que na época era ator de cinema da Vera Cruz e depois da Vera Cruz. Bom, tendo participado ativamente dos cinemas francês, inglês e brasileiro, Cavalcante não é reconhecido como pertencente a nenhum deles. Na falta de melhor definição, os ingleses o classificaram como Brazilian Cosmopolitan. Cineasta internacional. O cineasta do não lugar. O cineasta cuja pátria era o cinema. Cavalcante foi um artista permanentemente em fuga. Fugiu da França para a Inglaterra para não ser engolido pelo cinema comercial corriqueiro que o solicitava. Forjou uma doença e escapuliu. Na Inglaterra, escapou do GPO após a saída de Grierson e abrigou-se nos estúdios Ealing, de Sir Michael Balcon. Abandonou o Ealing quando se sentiu explorado e buscou a produção independente inglesa. Voltou ao Brasil com um contrato vantajoso para amparar a Vera Cruz. Foi expulso dela graças à sua competência profissional. Fugiu do Brasil, deixando um filme em montagem para escapar dos credores. Era tido como um homem de temperamento difícil, mas há inúmeros depoimentos sobre a generosidade com que compartilhava sua experiência com os jovens cineastas ingleses, né, e sua solidariedade com os amigos. Era considerado um grande anfitrião. Seu inglês era sofrível. Mas como foi então que escreveu a autobiografia em inglês? Escreveu e analisou roteiros de obras baseadas em literatura. Dirigiu grandes equipes de atores na Inglaterra para realizar grandes produções adaptadas de obras de Dickens, que ele considerava moralista e inferior a Balzac, no que ele tinha razão. Na autobiografia, o narrador usa a fórmula I confess, em um texto malicioso e às vezes mesmo maldoso, que revela ressentimento pela desvalorização de sua contribuição aos filmes. Na França, a ruptura mais forte foi com Renoir e os surrealistas. Os surrealistas jamais perdoaram a ele fazer filmes comerciais, ele que tinha feito Rien que les heures. Na Inglaterra, o rompimento foi com Grierson e no GPO, e até nos Ealing Studios, de forma amigável com Balcon. Cavalcante era irônico e sarcástico. Padecia de uma, aspas, sinceridade ingênua. Grierson, que não gostava dele,
dizia que ele era pouco político. Cavalcante é um problema. Ele é inclassificável, defendeu a autonomia do som em relação à imagem do cinema, o realismo surrealista, ele mesmo cunhou essa frase, isto é, não naturalista no documentário, um tom documental na ficção, como em Champagne Charlie, distribuiu ironias a ingleses, alemães, franceses e brasileiros em suas obras. Gago, homossexual assumido, passou a vida em companhia da mãe superprotetora, a única pessoa com quem falou inglês nos mais de 30 anos que passou no estrangeiro. Imoralista, na perspectiva de Gide, foi discriminado por ser meramente brasileiro, inclusive no Brasil, gay e altamente profissional. Ele sempre viveu de cinema. A minha esperança é que ele venha a ser reconhecido agora na ascensão do movimento queer. Obrigado. Viva aquele super obrigado mesmo, enfim, por essa baita mesa de abertura para a conferência. Enfim, sem mais delongas, vou abrir para perguntas, enfim, para quem quiser, enfim, colocar alguma coisa. O microfone está aberto. Não, só queria... Bom, primeiro, parabéns, foi ótimo esse painel colocado. Uma coisa que você mencionou muito en passant, assim, mas que eu tenho a impressão que ele foi meio... Até que ponto ele foi a participação dele? Ele não foi meio fundamental na criação do INC? Ou não? Estou completamente enganado. Do Instituto Nacional de Cinema? Olha, ele preparou um projeto baseado, claro, nas experiências europeias. Ele tinha, trabalhando com ele, uma equipe da qual fazia parte, por exemplo, o Vinícius de Moraes, que tinha sido crítico de cinema. Ele ainda não era o músico, o grande músico que ele se tornou, mas ele já era um grande poeta e tinha sido crítico de cinema. Então ele tinha uma equipe com a qual ele... Hein? Não, Tambellini é depois. Ele tinha um crítico do Rio de Janeiro, chamado Décio, não sei o que, então, escapou o nome agora. Ele preparou esse... Era um projeto em que ele estabelecia bases profissionais para que o cinema fosse amparado publicamente, tá certo? Como se fazia na Europa já, isto é, com financiamento, com garantia de película virgem, porque naquela época a película virgem era quase uma loucura para conseguir, tinha que vir de contrabando. Havia um boicote dos americanos para que o cinema brasileiro não se desenvolvesse e o governo não dava isenção, por exemplo. Então, era muito precária a infraestrutura do cinema brasileiro. Ele era um profissional. Acho que a única coisa que eu gostaria que vocês retivessem da minha fala hoje é que ele era absolutamente profissional, muito capaz, né, de tudo que ele fazia. Então, ele monta uma estrutura. Agora, ele consegue... Se o Grissom tinha razão, que ele era pouco político, ele consegue, com esse projeto, contrariar os cineastas brasileiros que vinham do Partido Comunista. Foram eles que fizeram a campanha, foi a Vera Cruz e os cineastas do Partido Comunista, Alex Vianney, enfim, e outros, que fizeram uma campanha de detratação dele. Contrariados, porque ele pensava numa hierarquização da carreira. Ele vinha da Inglaterra. Na Inglaterra, um fotógrafo como Chick Fowley tinha que passar 10 anos como assistente para ser chamado para fazer um longa-metragem. Tinha toda uma hierarquização da carreira. E esses jovens não queriam saber disso, né? Então, ele contraria os cineastas brasileiros, ele contraria os distribuidores americanos no Brasil, porque haveria uma cota de tela de cinema americano no Brasil, não era mais, o mercado não seria mais completamente livre,
e ele contraria os exibidores, ou seja, ele contraria toda a cadeia produtiva do cinema. Tá certo? Então, o projeto dele sai do governo, é mandado para a Câmara Federal, passa pela Câmara Federal. Naquela época, no Rio de Janeiro, o Senado Federal ficava ali, né, onde depois foi demolido, no Palácio Monroe. Então, entre o Palácio da Liberdade e o Palácio Monroe, não sei quantas, deve ser menos de 1 quilômetro, o projeto desapareceu e nunca foi examinado pelo Senado Federal. Deve estar lá em algum lugar. E nós precisamos de até 67 para ter um Instituto Nacional do Cinema. Quer dizer, 16 anos depois. Com o Tambellini à frente. Aí você tem razão, aí foi o Tambellini. Mas o Instituto Nacional do Cinema do Brasil surgiu a partir da falência da Veracruz. Não foi do projeto do Cavalcante. O projeto dele é de 51, a falência da Veracruz de 52. A falência da Veracruz é de 54. Quer dizer, é do trauma da Veracruz que vem. Aliás, toda a política cinematográfica de hoje tem origem no trauma da falência da Veracruz. Porque a Veracruz faliu por uma execução do governo. Então, os cineastas sempre podem dizer, né, que a indústria não foi criada por culpa do governo. Então, que pague a conta. Essa é a lógica, né, política atrás da política cinematográfica vigente. Bom dia. Obrigado, primeiramente, pela aula, pela apresentação. Agradecer também ao festival pela oportunidade, né, de abrir gratuitamente, inclusive, para todo mundo aqui. Eu queria saber que filmes no Brasil interessavam ao Cavalcante, que autores, que nomes assim, que ele seguia, que ele fazia algum tipo de elogio, porque ele cita muitas obras estrangeiras, né? Ele bebe numa fonte bastante exterior. E aqui dentro, o que chamava a atenção dele, assim, efetivamente? Ele passou muito tempo fora do Brasil. Ele não tinha muito conhecimento do cinema brasileiro. O que ele sabia, e ele constatou, é que havia, digamos, um amadorismo, né, predominante. Um amadorismo junto com voluntarismo. Não havia bases, digamos, mais industriais. E a ideia dele justamente era criar essas bases industriais. Muitos colegas falam que a Veracruz era uma tentativa de criar uma Hollywood no Brasil. É bobagem. A Veracruz era um estúdio de cinema. Era um estúdio como Tinititá, como Ealing. Quer dizer, a experiência que ele trouxe para Veracruz é dos Ealing Studios, e não de Hollywood. Hollywood é outra coisa. Hollywood é uma estrutura verticalizada. Quer dizer, a produção feita por um grupo, a distribuição é pelo mesmo grupo e a exibição é pelo mesmo grupo. Quer dizer, é uma indústria, é uma empresa só, mesmo que ela seja desdobrada, que detém, né, toda a cadeia produtiva. É no trust que o cinema se compõe. Ele tinha noção disso. Mas, não, ele chegou num lugar que também era improvisado, na Veracruz. Ele sai de lá no último dia do ano, de 49, chega aqui. Ele entra num processo completamente esdrúxulo, que era a Veracruz, onde os artistas eram italianos que vinham do teatro. Não tinha nenhum cineasta lá. O cineasta que apareceu lá depois foi o Lima Barreto, que foi um dos alunos das conferências dele. Ele deu conferências no Museu de Arte e fez um sucesso enorme. E ali, então, muita gente boa, que depois virou cineasta, participou, né? Mas a Veracruz era fechada, era um grupo fechado em torno do Zampari e do grupo do TBC. Era um grupo de teatro querendo fazer cinema. Ele era uma figura estranha. Ele não tinha experiência nenhuma, ele não tinha visto nada de cinema brasileiro. Na Inglaterra, na França, tal, não existia cinema brasileiro em termos internacionais. Então ele não tinha experiência nenhuma, ele não podia falar nada sobre Humberto Mauro, por exemplo. Humberto Mauro estava fazendo o seu último filme, né, ali, mais ou menos naquela época. Ele não sabia nada, ele não sabia nada de cinema brasileiro. Oi, bom dia. É uma alegria ver o Calil falando sobre o Cavalcante, assim, porque as pessoas sabem com tanta profundidade, eu acho que ninguém, sobre apesar da modéstia dele no começo da apresentação.
E eu, dentro do meu pós-doutorado na ECA, né, estou estudando uma fase que é pouco comentada do Cavalcante, que é a década de 1940, justamente o período de estúdios do Cavalcante, né, Ealing e depois estúdios independentes. Mas, dentro desse meu estudo, eu percebo que o Khalil falou agora, pouco, assim, é fundamental, ele é inclassificável. E ele se ficava incomodado com isso, né, de colocarem rótulos para ele. Então, estou debruçado num texto dele de 1937, em que ele propõe o termo neorrealismo, que é uma comprovação de que realmente ele usou esse termo antes dos italianos. E o texto é incrível, porque é justamente o que o Grison fala, que ele era bem pouco político, ele tenta ser político nesse texto. Elogia o Grison, fala o quanto o Grison foi genial, quanto a liderança do Grison era fundamental na Inglaterra, e ele sentiu falta disso na França, né? A falta de uma liderança como o Grison, né? Tal. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, num mesmo parágrafo, ele literalmente diz que, para ele, a palavra documentário é repugnante. Repugnante. Ele usa essa palavra. E aí, logo depois, fala, não, mas o Grison é genial em usar a palavra documentário porque foi extremamente estratégico para convencer as instituições oficiais, né, o governo inglês. Né? Então, o Cavalcante, para mim, esse grande enigma dele é justamente não tentar colocar ele em caixinhas, em rótulos. Né? Ele é completamente contraditório, né? Então, por conta disso, eu queria perguntar para você, Calil, o seguinte: as fronteiras entre o documentário, a não ficção, né, ou como ele propõe, neorrealismo, e a ficção. Porque você pega, por exemplo, o primeiro trabalho dele na GPO, e mostra bem essa contradição, é o Pat and Pot, que hoje você vê não tem nada de documentário, né? É uma peça de propaganda surrealista e tal, né? Ao mesmo tempo, dentro dessa contradição, na época foi elogiado pelo Grison e tal, e depois, anos depois, com o rompimento deles, né, ele e o Paul Rotta, né, o John Grison e o Paul Rotta vão destruir e dizer, inclusive, que o Pat and Pot era a prova do equívoco, né, dos equívocos do Cavalcante. Então é uma figura completamente contraditória, né? Esse texto que eu estou estudando, né, de 37, é um ano antes do Grison ir para o National Film Board, montar, né, ele vai criar o National Film Board of Canada, e o Cavalcante assumiu o papel dele. Isso também é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, ele assume o papel do Grison, né, uma coisa que dentro do GPO, né? Então, assim, ele é uma pessoa absolutamente improvável, né? Absurda e, por isso mesmo, na minha opinião, absolutamente fascinante. Então, Calil, eu queria comentasse um pouco dessas fronteiras, né, entre o documentário e a ficção, né? Lembrando, inclusive, que o trabalho dele como no documentário inglês foi fundamental para o Michael Balcon chamá-lo para Ealing, porque ele queria justamente que trouxesse para a ficção inglesa, né, os filmes de ficção da Ealing, o realismo, né, que ele tanto admirava nos documentários. Aliás, o Michael Balcon que produziu O Homem de Aranha, né, do Robert Flaherty. Bom, é uma boa pergunta. O Cavalcante tinha realmente essa ambiguidade. Com uma mão ele fazia documentário e com a outra ele fazia ficção e juntava quando ele juntava as duas mãos, saíam os filmes como Champagne Charlie. Pensa no Champagne Charlie. Champagne Charlie é um filme assumidamente de ficção. Aliás, muito bem dirigido. Mas é também um documentário sobre a criação, sobre a origem do music hall inglês. O Cavalcante não tinha bibliografia. Ele foi fazer pesquisa a respeito do nascimento do music hall inglês em 1830. Então, a partir da pesquisa dele, o roteiro é feito e ele faz um filme de ficção, com excelente qualidade de ficção. Né? Mas ele é, ao mesmo tempo, um documentário. Não um documentário no sentido estrito da palavra. É um de ficção documental, digamos assim. Essas fronteiras são borradas, de fato. O que eu acho formidável dele é que ele não se prende a nenhuma fórmula. Né? Ele não diz que é preciso experimentar. Eu acho que ele fez isso a vida inteira.
Não sei se consegui responder, mas enfim. Pense no Champan Charlie. Olha, muito obrigado também pela palestra. Foi muito emocionante escutar essa viagem que você nos proporcionou. Fiquei realmente muito emocionado. Eu acho que o Glauber Rocha, se estivesse entre nós hoje, ele perceberia que tinha muito mais em comum com o Alberto Cavalcanti do que ele imagina, porque Alberto Cavalcanti foi um homem em transe o tempo todo, né? Ele foi em vida o que Glauber filmou quando filmou Terra em Transe, né? Uma coisa assim muito evidente, só que espalhado pelo mundo, né? E não necessariamente pelo Brasil. Eu tenho uma curiosidade específica, eu não sei nem se a informação está disponível, mas passou muito rapidamente, na sequência das imagens, um trecho de um filme sobre a Grécia, quando o nazismo ocupou a Grécia. E eu, numa fase da minha vida, eu morei na Grécia e fiquei muito impressionado como os gregos tinham, na época em que eu morei lá, uma memória muito vívida da opressão nazista, ocupação grega na Grécia, né? Quer dizer, ocupação nazista na Grécia exercida por tropas alemãs e italianas de Mussolini. E eu vi que o filme se reportava a isso porque, de repente, numa parede aparece uma mensagem escrita em grego, em maiúsculas. E eu, por acaso, conheço o alfabeto grego em maiúsculas, que não é fácil, não é difícil de conhecer. E depois, na sequência, tem uniformes nazistas e mulheres pegando um determinado documento, recebendo ou não recebendo um determinado documento que permite que elas comprem comida. Eu queria saber que filme é esse e o que teria, eu não sei até que ponto essa informação é disponível, o que teria levado Cavalcanti a se interessar por um projeto que tem a ver com esse segmento da história da Grécia que é desconhecido e hoje em dia é desconhecido até mesmo dos próprios gregos, hoje. Não sei se você sabe, se alguém sabe. Eu não tenho alguém aqui que tem muita estudado. informação, mas é possível que tenha gente aqui que saiba. Mas o que eu sei dessa história é o seguinte, o que eu acho que precisa esclarecer é o seguinte. Ele, ao mesmo tempo que fazia filmes de ficção lá para a Ealing Studios, os estúdios estavam empenhados no esforço de guerra e produziam filmes de propaganda para o esforço de guerra. A contradição que surge aí é o seguinte, quem chefiava esse departamento de filmes de propaganda antinazista era o Cavalcanti. E aí o governo inglês, muito satisfeito com os filmes que estão sendo feitos, resolveu formalizar. Mas, ao formalizar, precisavam de um titular, quer dizer, quem é que ia assumir formalmente o departamento de filmes? E aí, naturalmente, surgiu a ideia de que Cavalcanti fosse, mas ele era brasileiro. Como é que um estrangeiro podia assumir no governo inglês um posto ligado ao esforço de guerra? E aí foi oferecida a ele a cidadania inglesa e ele recusou. Quando depois, no Brasil, ele passa por todas aquelas agruras, ele chega a dizer o seguinte, eu vou pedir a cidadania inglesa agora, né? Já completamente fora do tempo, né? Não tinha mais sentido nenhum. Mas então ele é obrigado a ficar em segundo posto e é nomeado, enfim, uma pessoa inglesa para cuidar disso. Agora, ele era o coordenador dos filmes de propaganda. Tem um filme dele muito importante chamado Yellow Caesar, que é uma caricatura do Mussolini, muito forte, muito eficaz. Mussolini também era um prato cheio, né? Era um bufo, né? Uma figura meio ridícula. E, então ele no filme faz um pouco essa... Então eu não saberia te dizer exatamente sobre o Greek Testament, mas é um filme feito neste momento do esforço de guerra na Inglaterra. Faz todo sentido. Obrigado. Oi. Só para aliviar um pouco a imagem do Cavalcanti, Hélio, é interessante ver o Grissom chamá-lo de pouco político, porque a imagem do Grissom também era de ser pouco político, né? Eu lembro que o Cavalcanti, não foi só com o Cavalcanti que ele teve problemas. O Humphrey James tinha problemas com o Grissom muito
importantes, e outros daquele grupo da GPO, etc. Então, isso... E havia uma disputa. Ali havia uma disputa de egos muito grande. É curioso você estar lembrando falando que o Cavalcanti está reclamando para ele o pioneirismo em colocar a classe trabalhadora britânica nas telas. Você tinha os filmes do Humphrey James, Spare Time, por exemplo, que eu acho que é de 38 ou 39, que é anterior. Então, ali tinha também uma espécie de ninho de cobras, né? Todo mundo estava ali disputando com todo mundo, e é claro que o Grissom é chamado de pouco político, porque também ele, Grissom, era pouco político e também ia ficar cutucando, né? Então, acho que era interessante falar um pouco disso. Quer dizer, não era também o Grissom contra o Cavalcanti, era meio todo mundo contra todo mundo, e, sobretudo, o Grissom, que era muito careta e conservador e moralista e queria fazer um tipo de filme muito didático, e um bando de gente de muito talento que queria fazer documentários e filmes muito mais experimentais, muito mais ligados à vanguarda experimental do que aquilo que o Grissom queria fazer de estar. Né? Eu acho que E eles recebiam o apoio do Cavalcanti. Esses jovens todos eram ligados ao Cavalcanti. Eram ligados ao Cavalcanti, exatamente. O Grissom, o Janes e o Cavalcanti eram da mesma turma. O Harry Watt e o cara da mesma turma. Mas quem mandava o capo era o Grissom. Então tinha isso. E eu queria te perguntar uma coisa sobre a qual eu sempre achei estranho, que essa a ideia de que o Cavalcanti teria saído do Brasil por conta dos credores, estarem batendo na porta dele. Mas o Cavalcanti, os credores deveriam estar batendo na porta do Zampari, não na porta do Cavalcanti, porque o Cavalcanti, bom, ele era o coordenador, o diretor, etc., mas que história é essa? Por que estariam batendo na porta do Cavalcanti, ele que estaria, se ele não era o dono, era um Zampari, resumo. A Veracruz tinha uma outra, a estrutura era outra. Você sabe explicar um pouco isso? Sim, me parece sim. um pouco... Sim, oba. Sim, é fácil de entender. A Veracruz foi fundada em 49 e entrou em falência em 54. Mas o Cavalcanti foi expulso da Veracruz no final de 50. Então ele não estava na Veracruz, quando a Veracruz faliu. Ele já não estava lá. Mas justamente como ele foi muito humilhado, e nessa campanha que se fez contra ele, que a Veracruz fez contra ele, dizia, será que ele já fez algum filme, dirigiu algum filme na vida? Teve coisa desse tipo. Para provar que ele tinha dirigido, ele então vai para Maristela. Na Maristela ele faz Simão Caolho, e depois ele monta uma empresa com sócios, chamada Quinofilmes. É a Quinofilmes que faz o Canto da Saudade, o Canto do Mar, e o filme não vai nada bem, o filme não recupera o investimento, eles contraem dívidas. Em seguida, ele, para pagar as dívidas do Canto do Mar, ele produz uma comédia barata, né, que foi chamada de neo-chanchada, mas chanchada não tinha nada, por Colé, né, e Inesita Barroso. A Inesita Barroso, a extraordinária atriz, ganhou inclusive prêmios na época. Então, pena que o trecho que eu selecionei não tem ela. Mas então, é uma comédia que também não acaba, porque ele então foge dos credores do Canto do Mar e dos credores da Quinofilmes, da qual ele era sócio, credores do Canto do Mar e do Mulher de Verdade, e ele então literalmente ele foge, ele deixa o filme na mão de eu conheci, você deve ter conhecido também, um montador espanhol, baixinho, gordinho, chamado José Cañizares. Você conheceu? É uma figurinha maravilhosa. Foi com José Cañizares que eu me aproximei do Mulher de Verdade. Quando eu era diretor da Cinemateca, trouxe Mulher de Verdade para cá, entendeu? E começamos a fazer processo de conservação naquela época e tal. E foi ele que acabou o filme, em confiança, em total confiança. Agora, o Cavalcanti deve ter visto esse filme muito tempo depois. Agora, muito tempo depois. Ele fugiu, literalmente ele fugiu dos credores. E você o conheceu? Você conheceu o Cavalcanti? Conheci Cavalcanti. Podia falar um pouco disso? Qual a impressão que você teve dele pessoalmente? Porque eu conheci o Cavalcanti como diretor da Embrafilme, diretor de produção da Embrafilme. Ele apareceu lá para pedir reajustes de financiamento para completar o Doutor Judeu.
ele tinha recebido um valor bastante alto na época do Roberto Farias, como diretor-geral, para fazer o Doutor Judeu. Foi para Portugal preparar as locações e tal, e voltou sem ter rodado 1 metro. A Embrafilme costumava, era muito frequente dar reajuste, por causa da inflação, por causa do amadorismo, por causa de tudo que você possa imaginar. Mas, para quem não tinha recebido o valor e não tinha rodado 1 metro, era complicado. Mas, em função de seu Cavalcante e tal, o Cavalcante sempre precisou de um produtor. Né? Um dos problemas da Veracruz é que o Zampari não correspondia ao que o Balcon correspondeu para ele. E mesmo o Grissom, com todos os problemas, quer dizer, alguém com quem ele brigue, mas com quem ele tem parâmetros de autoridade, etc, etc. Ele apareceu com 2 rapagões, e eu fiquei sabendo que eles seriam os produtores dele. Então a Embrafilme ia dar um dinheiro, é muito desagradável dizer isso, mas a Embrafilme ia dar um dinheiro na mão de não profissionais. Ele um profissional, mas a companhia produtora não foi uma companhia produtora do Rio de Janeiro estabelecida, não foi o Barreto, não foi, entendeu, o Roberto Farias, não foi uma produtora que chegou lá e falou, vamos fazer o filme do Cavalcante, ele dirige, a gente produz. Isso teria dado à Embrafilme condições de repassar o dinheiro, mas para 2 amadores em que ele confiava, mas, enfim, nós não confiávamos. E aí o filme morreu ali. Gente, infelizmente, pelo horário, a gente vai ter que encerrar, mas a gente tem tempo só para mais uma última pergunta, que já estava ali na fila. Oi, Calil. Bom dia, sempre prazer vir aqui escutá-lo, o resultado das suas pesquisas. No tocante exatamente a documentário, você falou no Jean Kelzer, nas produções inglesas, né, da década seguinte, década de 40, o que mais ele fez? No Brasil ele teria feito alguma coisa ligada ao documentário? E era um documentário um pouco investigativo também, né, bastante... o que eu vi, né, não Jean Kelzer, mas os ingleses eram mais montados, os documentários. Mas, enfim, no Brasil, ele fez alguma coisa relativo a documentário? Sim, teve. Na concepção de estúdio Ealing, do Cavalcante, quer dizer, Veracruz como um simulacro do Ealing, ele dizia que era fundamental que produzisse longas-metragens de ficção e documentários. E a Veracruz, ele produziu na Veracruz 2 documentários, com Lima Barreto, que depois veio se tornar um dos mais importantes cineastas, né, inclusive com o Cangaceiro. Ele produziu um documentário sobre o painel Tiradentes, do Portinari, que na época ficava numa escola pública em Cataguases, hoje está no Palácio dos Campos Elíseos, né, foi comprado de lá, e um outro filme chamado Santuário, em que ele filma o Congonhas do Campos, o átrio lá da igreja de Congonhas do Campo. É um filme muito bonito, chamado Santuário, ganhou até prêmios internacionais. Então, na concepção dele, o documentário fazia parte de um projeto de estúdio. Outro filme que ele produziu já depois da Veracruz, esses 2 ele produz na Veracruz, nesse ano que ele fica na Veracruz. Mas depois ele produz um filme sobre Volta Redonda, sobre a usina Volta Redonda, já fora da Veracruz. Então, o documentário estava presente na perspectiva dele, da produção de um estúdio. Um estúdio era composto de longas e curtas metragens, documentários. Bom, gente, Calil, super obrigado mesmo por essa mesa de abertura e pelo debate também. Enfim, foi muito... Acho que ficou claro por que a gente queria também abrir com você falando do Cavalcante, enfim, essa indefinição que acho que essas fronteiras borradas que a gente encontra entre o documentário e a ficção na obra dele, acho que não são... Acho que quanto mais a gente investiga a história do documentário, mesmo o Jean Kelzer, e contemporâneos dele, a gente vê que marca muito a obra dele, talvez ele tenha enunciado isso de uma maneira muito clara ao rejeitar o termo, mas é uma coisa que marca a não ficção, né? O cinema de não ficção dos anos 20, anos 30 tem essas fronteiras muitas vezes muito mais borradas do que acho que às vezes a gente lembra, mesmo
o Desgaverto, de quem eu sou mais próximo, às vezes passeia nessa indefinição. E eu acho que tem muito a ver com o que você disse no início do Cavalcanti ser um metteur en scène, né? Enfim, independentemente do que ele estava fazendo, ele colocava a cena ali em ação, né? Mesmo no documentário. Mesmo no documentário. É isso. Que acho que é uma coisa que faz parte e que acho que é uma coisa que a gente vai ver também nessas mesas que vão seguir ao longo do dia, inclusive nessa próxima. Então, queria agradecer mesmo todo mundo aqui por estar presente, enfim, convidar vocês para continuarem aqui para as próximas mesas da conferência. A gente vai ter logo agora, então, uma conversa, uma masterclass do Eric Rocha com a Andrea Scanzani, que já está aqui, justamente. E, bom, é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Calil, de novo, super obrigado.